O que Pilatos está fazendo quando manda escrever que Jesus é rei em língua hebraica? É Pilatos tentando dizer e falando de maneira metafórica, falando de maneira profética, nas entrelinhas da cruz, que Jesus é rei, e todo religioso tem que entender que Jesus Cristo é rei. Então, se por acaso passasse diante da cruz de Jesus alguém que fosse do islamismo, ele teria que admitir: Jesus Cristo é rei. Se por acaso passasse alguém diante da cruz que fosse do espiritismo, ele teria que admitir que Jesus Cristo é rei. Se por acaso alguém do confucionismo passasse diante da cruz, ele teria que admitir que Jesus Cristo é rei. E isso eu digo sem nenhum medo de errar. Isso eu digo com toda a convicção da minha alma. Só existe um só Deus, só existe um Senhor, só existe um só Rei. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E toda religião tem que se dobrar a essa verdade, a essa afirmativa, porque Jesus Cristo é Rei. E a maior autenticação, a maior certeza, o maior axioma que prova que Jesus Cristo é Rei é que ao terceiro dia, na sua sepultura, qualquer pessoa que fosse até lá encontraria essa sepultura vazia. Então não foi apenas uma pessoa que morre e que é sepultada, pelo contrário, ele morre como homem, mas ressuscita como rei, e é rei para todo sempre e para todo e todo a eternidade. Jesus Cristo é rei. Caso você queira fazer uma prova, visite o túmulo onde está sepultado o líder da religião espírita, lá na França, na cidade de Saint-Denis. Existe um cemitério lá, e se você for até lá, você vai ver que está morto, enterrado lá, um homem chamado Allan Kardec. Mas caso você queira ir até a cidade de Kapilavastu, que fica lá no Nepal, e queira visitar o túmulo de um homem chamado Confúcio, você vai ver que os restos mortais de Confúcio está lá. E caso você queira visitar o túmulo de um homem chamado Maomé, você vai lá na Arábia Saudita, você vai lá na cidade de Meca, e você vai ver que lá tem um templo, e nesse templo chamado Kaaba, os restos mortais de Maomé estão enterrados lá. Por que eu digo isso? Porque Kardec não é rei, Confúcio não é rei, Maomé não é rei. Mas caso você queira fazer uma visita lá para o Oriente Médio, vai lá no bairro islâmico de Jerusalém, passe o portão de Damasco, vai lá no Jardim da Tumba, você vai poder visitar uma sepultura que está lá. E historicamente falando, nessa sepultura colocaram o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. E o que é interessante, eu já visitei essa sepultura, eu peguei meu celular, eu filmei essa sepultura, procurei nos 4 cantos daquela sepultura, não tem ninguém sepultado lá, ela está vazia, não tem ninguém lá dentro. Por que é que ela está vazia? É porque Jesus Cristo, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui nesta noite tem vários súditos desse rei, e se por acaso esses súditos estão aqui nesta noite, você pode levantar a sua mão ao céu nesta noite e dar um glória a Deus, e dar um aleluia para aquele que é rei, para aquele que é Senhor, e aquele que reina e vive para todos sempre. Se Jesus é rei, é porque ele manda. Se Jesus é rei, é porque ele pode. Se Jesus é rei, é porque ele está no trono. Se Jesus é rei, é porque ele tem todo o poder, não só no céu, mas também na terra. E digo mais, até debaixo da terra, Jesus Cristo é declarado rei. E tem mais, Pilatos ainda diz que Jesus é rei, não só na língua hebraica, declarando para todos os religiosos que Jesus Cristo é rei, mas Pilatos também diz em língua latina,
Jesus Cristo é rei? Por que é que ele mandou escrever em latim que Jesus Cristo é rei? O latim, senhores, trazendo mais um conceito histórico, ele era a língua, era o idioma que era falado pelos governos. O vasto Império Romano, que durou quase 800 anos de existência, que ia do norte da África até o sul da Inglaterra, os seus Neros, os seus Césares, os seus centuriões, os seus soldados só falavam a língua latina. Então o Pilatos está dizendo o seguinte: atenção, governos da terra, atenção, deputados, atenção, presidentes, atenção, vereadores, atenção, câmaras, atenção, parlamentos. Não são os senhores que mandam, mas nessa terra e nesse céu só tem um rei, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Existe no planeta uma grande expectativa para o dia 20 de janeiro de 2025. O que é que vai acontecer? Um homem chamado Donald Trump, ele vai se assentar naquela cadeira que dizem que é a cadeira do homem mais poderoso da terra. Aquela cadeira fica lá na Casa Branca, aquela cadeira fica lá em Washington, aquela cadeira fica lá no Salão Oval do homem que é conhecido como o mais poderoso da terra. Mas eu digo para você, ele pode ter até um poder sobre os Estados Unidos da América, mas existe uma cadeira, ela não está na terra. Existe um trono, ele não está em Brasília, ele não está em Washington, ele não está na Rússia. Esse trono está na capital federal do universo, e nesse trono se assenta um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem crê que Jesus Cristo é Rei e pode glorificá-lo nesta noite? E tem mais, senhores. Essas palmas é para Jesus, não é verdade? Então capricha nessas palmas. Se é para Jesus, capriche nessas palmas. Mesmo você que só está olhando aqui nesta noite, saiba de uma coisa: Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Senhor e reina sobre todas as coisas. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. O que é interessante, o Pilatos ainda de estar declarando que Jesus é rei para todos os religiosos, ele também declara, reiterando, que Jesus é rei para todos os governos da terra. Mas o Pilato faz questão de dizer que Jesus é rei em língua grega. Por que é que Pilatos fez isso? Eu preciso falar de outro conceito histórico. A língua grega era a língua dos sábios, era a língua dos inteligentes, era a língua dos filósofos. Sócrates falava grego, Platão falava grego, Arato falava grego, Epimenides falava grego, Diocleciano falava grego. Todos os filósofos que já passaram por essa terra, os mais eficazes, os mais sábios, todos eles falavam na língua grega por causa da sua sabedoria e da cultura helenística da época. Então os filósofos da época se gabavam em dizer: nós temos uma deusa, nós temos uma senhora sobre a nossa vida, e essa senhora se chama sabedoria. Então o Sócrates, ele servia a sabedoria, o Platão servia a sabedoria. Mas o que é que o Pilatos está fazendo, senhoras e senhores? Ele está mandando escrever na cruz, na linguagem dos sábios, na linguagem dos inteligentes, que Jesus Cristo é rei. O que é que Jesus está dizendo agora? O que é que a cruz disse naquela época e diz ainda nesta noite? Ela diz para todo cientista, ela diz para todo sábio, ela diz para todo acadêmico que se banca na sua sabedoria, que se estriba na sua sapiência, que só tem um rei, só tem um Senhor no céu e na terra. E esse rei não é Sócrates, esse rei não é Platão, esse rei é Jesus Cristo de Nazaré. E o que é interessante, esse próprio Jesus, que é a sabedoria de Deus personificada,
ele chega a dizer o seguinte: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra. O Senhor ocultou essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelou aos seus pequeninos. Tem gente que se estriba só na sua sabedoria, mas sabedoria verdadeira, segundo a cruz, segundo a Bíblia, é ter Jesus na sua vida, é ser perdoado, é ter o nome escrito no livro da vida e ter certeza de que vai morar no céu. E eu digo aqui para você, sem medo de errar, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. E indo para a finalização da minha fala, da minha breve meditação a vocês nesta noite: Jesus é rei para os religiosos, Jesus é rei para os governos, Jesus é rei para todos os filósofos e sábios. Por que é que Jesus declara que ele é rei? É por causa do versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de João. Observe, os senhores, Jesus, ele falou 7 frases na cruz do Calvário, mas a frase mais importante, ela está no versículo 30, logo após que ele é declarado rei. O que está escrito no versículo 30? A Bíblia diz que no momento que Jesus toma o vinagre, aquele vinagre era uma bebida quase que anestésica para o crucificado suportar as dores da cruz. Aquele vinagre era uma mistura de 17 ervas aromáticas e entorpecentes para a pessoa aguentar as dores da cruz. E segundo a história, quem provava esse vinagre na cruz falava uma divagação, não falava coisa com coisa, provavelmente ia pedir livramento da cruz e diria alguma besteira no ato da crucificação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus prova o vinagre, toma o vinagre, está lá no verso 30 do capítulo 19, ele diz em alto e bom som: está consumado. Eu gosto muito dessa palavra "está consumado", principalmente quando eu pego a língua grega da palavra "está consumado", senhores. A palavra "está consumado" significa tetelestai. Tetelestai. Então o que Jesus grita na cruz é tetelestai. Mas quando você pega a tradução dessa palavra, você encontra a seguinte significação: está paga a conta da dívida. Sabe por que ele pagou a conta da dívida? É porque ele é rei. Sabe por que ele pagou a conta da dívida? É porque ele é Senhor. E qual é a conta da dívida que está paga? Senhoras e senhores, havia uma célula que era contrária a nós. O que é essa célula? A célula é o seguinte: você é pecador, você é falho, você é homem, você é passageiro, você é carregado de defeitos. Então tem leis de Deus que você não pode cumprir e não tem capacidade de cumprir. Mas o que é que Jesus faz? Era uma dívida que nós tínhamos. Ele pega essa dívida, ele crava na cruz e despoja principados e declara que a conta está paga, a dívida está quitada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você está livre, 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 você está livre. Não se ofenda com o que eu vou te falar. Se você deixar, Jesus te liberta das drogas. Se você deixar, Jesus te liberta da mentira. Se você deixar, Jesus te liberta do cigarro. Se você deixar, Jesus te liberta da cachaça. Se você deixar, Ele te declara livre aqui nesta noite para louvar e glorificar o seu santo nome. Só quem está livre fica de pé nesta noite. Aleluia.